Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Amanda e eu trabalho aqui na casa desde 2019. E essa semana eu fui convidada para dirigir a reunião doutrinária. E agora eu vou pedir ao Gabriel para fazer nossa leitura preparatória. Boa tarde. Aflições. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições do Cristo. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças fenece... As esperanças feneceram distantes. Os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os aperfeiçoados aparecerão, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o Mestre dos Mestres habita em uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente, antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Vamos fazer agora a nossa prece inicial. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, mestre amigo, e a todos os benfeitores dessa casa. Gostaríamos de pedir, mestre, a sua proteção para mais um sábado que se inicia com tanta felicidade, com a casa cheia. Pedimos a sua luz, Senhor, para a nossa reunião doutrinária, que neste momento o Célio possa ser preparado em suas palavras e transpasse seus ensinamentos da melhor maneira possível. E que todos possamos interiorizar isso dentro de nós. Esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Bom, então hoje o nosso palestrante é o Célio. Célio, ele vai falar sobre a vida 2 na visão espírita. O Célio, ele é do Grupo Espírita Morada do Caminho, GEMOC, de Guarapari. Célio, pode ficar à vontade. Bom, eu primeiro quero pedir desculpas por eu ter atrasado. A última vez que nós viemos aqui, a gente veio com GPS. E dessa vez a gente acreditou que a gente poderia vir sem GPS, demos 3 voltas no quarteirão. E aí a gente chegou à conclusão, vamos usar o GPS. Então, é bom a gente aprender a usar o GPS e não acreditar que a gente sabe tudo. Viver a dois é algo muito fantástico quando você entende a beleza e a arte de conviver. Mas quando a gente não domina aquilo que é conviver, a gente usa o dividir. Então, quando eu começo a vida e eu já tenho uma posição de egoísmo, eu digo assim, eu agora vou dividir a vida com essa fulana. Mas quando a gente tem algo mais profundo na nossa alma, a gente fala assim, eu vou compartilhar. Qual é a diferença? Dividir é dar a menor parte para os dois. Compartilhar é ter a parte inteira da felicidade.
Por isso que quando nós nos divorciamos, a gente briga por pedaços, enquanto a gente poderia ter tudo. Quando a gente aprende que a monogamia é um avanço, a gente começa a entender que quando você decide se unir a uma pessoa, você está colaborando para a humanidade. Porque você decidiu, junto dessa pessoa, construir. E a construção, ela demanda cuidados, amor, proteção. Porque nós podemos dividir o relacionamento em 3 movimentos. Esses movimentos pautados na psicologia e no espiritismo. Polidisfuncional é quando os 2 parceiros não estão colaborando com a família. É quando os 2 parceiros não faz a mínima para que a família esteja unida. Quais são as características de parceiros polidisfuncionais? Eles não fazem questão de almoçar sozinhos, juntos. Eles não fazem questão de estarem juntos. Por exemplo, a mãe vai levar o filho para a escolinha de futebol. O pai nunca pode. A mãe é que leva o carro para o mecânico. O pai nunca tem tempo porque ele está ocupado demais. Almoçar, tomar café junto, nem pensar. Meu tempo é corrido. Ou seja, ele não vai criar memórias afetivas nessas crianças que um dia vão se tornar adultos e vão repetir o mesmo padrão. Não é de se estranhar quando nós pegamos os nossos filhos e colocamos nas creches desde quando eles nascem. E que esses filhos vão crescer e quando nós ficarmos velhos, nós iremos para o asilo. Eles aprenderam exatamente isso. Ou seja, enquanto eu, quanto pai e mãe, não tenho tempo para os meus filhos, enquanto eles, aquela fase que eles mais precisam, eu jogo eles nas creches, não que seja algo tão negativo, mas qual é o tempo que você tem para você estar no primeiro setênio e no segundo setênio com seus filhos? Porque no primeiro setênio eu desenvolvo o cuidado, que é a energia feminina, onde a mãe coloca os limites. O segundo setênio é a hora do pai aparecer, dos 7 aos 14. A mãe, cuidado, o pai, segurança. Nessa fase, quando nós não estamos presentes, nós vamos criar filhos perdidos, sem noção. E quando nós olhamos hoje a sociedade, que está vivendo um padrão onde os filhos não querem sair das casas porque querem ter roupa lavada, comida, e podem dormir a hora que quiser, porque eles só vão estudar. E esse estudo não tem fim. Geralmente são filhos que vão se dedicar a um estudo para ter uma profissão, mas não tem tempo para estudar o espiritismo. Se for, por exemplo, dia de domingo, evangelização, nem pensar, ele está cansado. Ele estudou a semana inteira. Agora deixa ele dormir. Vai acordar quando? Então somos responsáveis diretos por aquilo que nós engendramos nas nossas crianças. Por exemplo, se no primeiro setênio aquela mãe está falando mal do pai com aquela filha, ela está colocando na cabeça daquela menina que a figura paterna, a figura masculina, será um adversário. Essa garota vai crescer, vai dar tudo na sua vida para ser independente, para não ser submissa. Porque ela enxerga a figura masculina como um adversário. Quem enxerga o outro como adversário vai ser parceiro quando? E nós não estamos falando de machismo, nós estamos falando de feminismo. Nós estamos falando de bom senso. Aquele homem que, quando no primeiro setênio, ele ensina coisas erradas através do exemplo para esse menino vai enxergar a figura feminina como objeto. Ele não irá respeitar. Então, tudo aquilo que nós fazemos
nessa primeira fase, vai gerar uma identidade, uma percepção, bloqueios, paralisações. Então, por isso que é importante, como pais, sabermos a missão da paternidade. Quem nós somos para os nossos filhos. Em primeira análise, nós somos os super-heróis. Quando eles crescem, eles percebem que nós não somos nada super-heróis. Nós somos vilões. Por que isso acontece? Com o passar do tempo, os filhos que admiravam, porque o simples fato de ser pai, de demandar cuidado, a criança então tem aquele processo de apego. E esse apego, é óbvio, faz a criança admirar. E o que faz com que essa criança vá diminuindo essa admiração? Ela começa, então, a juntar o quebra-cabeça e ela própria começa a criar as frases que chegam a um conhecimento. Quer dizer que a minha mãe, o meu pai, falam isso, mas na hora de fazer, fazem isso. A incongruência comportamental vai ensinar muito mais do que as palavras. Então, se nós estamos vivendo uma vida dois, a gente precisa colocar como chamado e não como informação. Já não basta mais a gente ler as questões de 701 e entender que a poligamia, quando você não opta por ela, já é um avanço, ou seja, usar a monogamia, e você saber disso, mas você, no fundo, você não se importar com o movimento que está acontecendo a cada dia. Pessoas que aderem-se a modas, destruindo as famílias e deixando como se fossem bombas que são explodidas pelas nossas ações. Deixando nos escombros crianças perdidas sem os valores da família. Então, como que nós queremos uma geração melhor se o que está sendo pedido de nós, nós estamos lavando as mãos? Não é comigo, não depende só de mim. Mas o que nós estamos fazendo, por exemplo, nas casas espíritas, para trazer esse movimento da família? O que nós estamos fazendo, a não ser em épocas do Outubro Rosa, do Setembro Amarelo? Será que é só nessas épocas que nós vamos usar uma data específica para falar de alguma coisa? Ou nós precisamos trazer essa vivência? A família em primeiro lugar. Não precisa ser especialista. Aqui tem uma pessoa que ganha rios de dinheiro, mas está com o coração despedaçado. Um belo dia, essa pessoa que não tem problema nenhum financeiro, ela decide acabar com a vida porque ela está com algum problema no relacionamento. Não acredita? É só você entrar na internet que nós vamos ver artistas perdendo tudo por causa de amores. Eles poderiam ter qualquer coisa, mas onde está o amor? Porque a nossa conexão de alma para alma, ela vem do mundo espiritual para cá. Por isso que às vezes a gente vai olhar pessoas que eles vivem tão bem que a gente fica pensando assim, como que pode? E a gente, ao mesmo tempo, a gente percebe que tem pessoas que têm tudo para dar certo, mas eles fazem de tudo para dar errado. Sabe por quê que nós não acabamos com as brigas nos nossos relacionamentos? Porque nós brigamos para ver quem é que está errado. Porque o dia que a gente brigar para ver quem é que está certo, não terá mais treta. Porque todas as vezes que um casal começa a discutir, ele perde a noção de quem está por perto. Ele não olha se as crianças estão por perto. A autoridade máxima da família são as crianças. É porque elas dependem dos adultos que nós acreditamos ser. Agora, vocês já perceberam que diante de um juiz, nós não afrontamos? E a criança? Será que a criança não vale mais do que a opinião de um juiz?
O juiz está te julgando segundo as informações que ele tem. Mas e a criança? O dia que você enfrentar o tribunal do coração dessa criança, que vai se tornar um adulto amargo, porque você foi irresponsável com ela, como que você vai lidar? Você vai ser absolvido como? O juiz pode te absolver, baseado em questões, mas e com o coração? Como é que você vai fazer? Não existe mágica, existe consciência dos seus atos. Livre-arbítrio não é você poder fazer o que você quer, é você dar conta das suas escolhas. No movimento espírita, as pessoas falam, não, eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você dar conta das suas escolhas. Da mesma forma que liberdade não é você ir para qualquer lugar, é você poder escolher para onde você quer ir. Já passou-se o tempo que nós precisamos olhar para a nossa geração com um olhar de mais carinho, de mais cuidado. Porque à medida que passa o tempo, a gente vai ficando mais frágil. Porque depois dos 40, a gente que é homem, a gente olha, a gente começa a chorar porque o filho deu os primeiros passos. Quando a gente tem 20, os filhos dão os primeiros passos, a gente acha que vai acontecer uma tragédia. Quando a gente faz 40, o filho dá os primeiros passos, a gente acha que é um milagre, porque a gente está mais sensível. E não é à toa, porque a experiência faz isso. Quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu tive minhas duas filhas, eu sempre acreditava que eu não ia dar conta. Eu vivia acreditando que estava faltando leite. Eu sonhava, tinha pesadelo. Cadê a fralda? Eu sonhava que estava lavando fralda para ajudar. Quando agora eu tenho esses dois meninos, eu tenho certeza absoluta que eu dou conta. Qual é a diferença? Eu encarei a paternidade de forma diferente. Eu ganhei rodagem. Mas será que essa rodagem vem como? Será que é só passar o tempo? Ou você precisa querer? Porque amar ser pai é uma coisa surreal. Eu tenho convicção que eu nasci para ser pai. Que não tem coisa mais extraordinária para minha pessoa do que eu chegar em casa e aquele pequenininho chegar e estar na porta já me esperando. Posso estar cansado do jeito que for. Porque quando ele fala a palavra pai, parece que vem uma gama de energia. Agora, quando nós escutamos só o estresse, o filho fala pai, o pai que está estressado fala, vai para lá, deixa eu tomar banho. Não sei se vocês sabem, mas fizeram uma experiência com jogadores de basquete na NBA, que é muito interessante. Neurocientistas colocaram materiais para medir a composição do suor desses jogadores. Os jogadores que perdiam as partidas tinham um odor bem específico. E os jogadores que ganhavam a partida não exalavam nenhum odor diferente. O que eles entenderam? Que esses hormônios funcionam de acordo com as nossas emoções. Então, veja a importância da emoção que nós podemos transmitir para os nossos filhos. Se eu chego em casa dando berros, dando ordens, o que acontece? Eu disparo adrenalina, cortisol. A criança vai entender que ela precisa só crescer e quando ela crescer, ela só repete o mesmo padrão. Se tu, na tua casa, diz para teu filho, pare de gritar, o que tu está dizendo para ele? O que tu está ensinando? Grite, que assim alguém vai te escutar. Então, a melhor forma, diz a pedagogia, é você se ajoelhar, é você se agachar e olhar a criança e conversar com ela qual é a situação que está levando ela a agir daquela forma. O que ela precisa?
que a criança precisa é muito menos do que você imagina. Todos aqui são pais, todos aqui são mães. Quem tem filho sabe que às vezes você está cansado, que a única coisa que você quer é ficar quieto, calado. Mas aí o seu filho faz um desenho, traz para você e diz que é você. E quando você olha, você está com um sorrisão que ele está desenhando. O que que ele está te mostrando? Ele está te mostrando que a importância de você ser leve, você ser feliz. Quantos de nós pegamos essas folhas, olhamos, amassamos, jogamos fora? A Sara, ela tem uma pastinha de e-mail e que ela vai narrando os episódios que acontecem, mandando e-mail para eles. Nasceu a criança lá em casa, ela cria um e-mail para esse menino ou essa menina, e aí ela começa a narrar a vida dela através dos e-mails. Quando essa criança tiver uma idade, ela vai poder acessar todas as mensagens. O que é isso? Criar memórias afetivas. Para ele entender o que aconteceu na vida dele. O que aconteceu naquele dia. E vai ser fácil dele ressignificar se ele tiver alguma treta com o pai ou com a mãe. Aí vai para o psicólogo, beleza, eu tenho um e-mail lá que responde o que aconteceu. Então a gente pode, inclusive, facilitar. A gente não faz um relatório daquilo que a gente está trabalhando? Qual é o problema da gente fazer um relatório emocional, afetivo? A maneira que a gente está convivendo vai dizer como nossas vidas vão estar daqui a 2, 3 anos. Você quer avaliar um casal sem ele saber que está sendo avaliado? Se você estiver num grupo de amigos e você perguntar para um desses, como que tu vê a tua vida daqui a 2 anos? E ele vai responder. Se ele não inclui a parceira, se ela não inclui o parceiro, provavelmente aquele relacionamento está tendo problema. Quando nós estamos conectados, a gente até olha para o parceiro e fala assim, né? Nós imaginamos. Não é assim? Outra coisa que fica fácil de avaliar casais nas redes sociais. Vocês sabem como que vocês avaliam um relacionamento na rede social? Eu vou fazer uma fofoca, eu vou entregar. Está sendo gravado? Depois vocês editam. Depois vocês editam. Todas as vezes que vocês se depararem com um cara ou uma mulher colocando foto dos filhos, falando assim, amor incondicional, amor verdadeiro, ela está tendo treta com o parceiro ou com a parceira. Ela está mandando uma indireta. E se você quiser ter certeza, é só você se aproximar desse casal que você vai ter certeza. Nós colocamos lá fora, inconscientemente, aquilo que nós acreditamos estar preso aqui. Então, o nosso inconsciente, ele está mais vivo e presente na nossa existência do que suponhamos. A gente chega e o casal está lá sentado. A mulher está de braços cruzados. O marido está com a mão no bolso ou fica coçando sem saber o que está fazendo. Eles têm como se fosse, parece que espinhos nas mãos, que eles não querem se tocar, porque eles não querem se dar, ou seja, o orgulho não deixa. Então a gente começa a observar outra maneira de interpretar o casal, como ele está. Chama o casal para tirar foto. É só chamar que vocês vão perceber. O homem, a mulher fica tentando fazer uma pose e olhando para o marido. Mas o que acontece de especial quando o casal está conectado, está apaixonado? Existe uma expressão corporal que fala que aquele casal está muito conectado. Todo homem que quando vai tirar foto com a tua parceira, ou melhor, todo rei, quando tira foto com tua rainha,
a mão está na cintura. E toda pessoa que tira foto com tu, começa a imaginar que essa pessoa tem interesse em você, porque ela está demonstrando intimidade. Isso é linguagem inconsciente. Quando nós temos a leitura dos sinais, por exemplo, você mora em um prédio. E nesse prédio mora pessoas. Essas pessoas vocês vão se encontrar, seja na escada, seja no elevador. Eu tenho um relacionamento. O meu relacionamento é a coisa mais importante que eu tenho. Mas eu já percebi que lá tem uma certa pessoa que ela é para frente. Sabendo que essa pessoa é para frente, o que que eu faço? Eu preciso me recuar. Como que eu faço? Por exemplo, lá vai eu entrar no elevador. Eu vejo que só está aquela pessoa lá dentro, pego o celular. Ó, espera aí que eu esqueci a chave. Volta. Como diz outro, não deixa capeta te levar para o inferno. Gente, é a coisa mais estranha que existe. É você estar no elevador, aí entra uma outra pessoa, aí você fica assim. Não sei o que está acontecendo com vocês. A gente não sabe o que que a gente faz. Eu cumprimento, não cumprimento, não falo nada, como é que eu faço? E aí alguém fala assim: nossa, que perfume é esse? Uma coisa tão íntima. Você não queria falar nada. Você queria entrar calado e sair mudo. Aí a pessoa vai falar: que perfume é esse? Que perfume bom. Ah, eu queria que o meu marido tivesse com esse perfume. Jesus toma conta. Misericórdia. Então o que que a gente precisa fazer? Sabe que tem ali sinal de treta? Evite. Isso serve para homens e para mulheres. Então, você ganha por você ser cuidadoso. Na dúvida, não ultrapasse. Não queira falar assim, não, eu sou forte. Eu... Não queira. Porque o dia que você tiver tretado com tua mulher, tu vai pensar assim, tá vendo? Tem gente que me quer. E você, às vezes, cede simplesmente porque por egoísmo, por orgulho. São as duas chagas. Deus que nos livre dessas chagas. Então, como que eu faço para ter um casamento melhor? São coisas tão simples que a gente às vezes fala assim: não é possível que é só isso. Não é possível que esse cabra saia lá de Guarapari para vir falar isso. É. Vocês sabiam que a empatia ela só ocorre quando nós olhamos nos olhos? Você já percebeu quando tu passa perto de pessoas na rua e que você evita de olhar, você tem mais facilidade de dizer não? Agora, quando tu olha, acabou. Vem cá, vamos tomar um café junto. Flertou, empatia. A empatia, ela só, como diz o outro, se desenvolve quando você olha e enxerga a alma, enxerga a dor do outro. Empatia, o empata é se colocar no lugar do outro. Agora imagina no relacionamento quando você não quer olhar. E guerra vai ser. E quando você faz questão de não olhar, você vai se distanciar cada vez mais. E quando você mais se distancia, evidentemente você é que vai perder. Você está dentro de um lar que você não convive, que você não pode conversar, porque se você conversar, vai ser cada vez mais briga. Quantas pessoas chegam na clínica e falam assim: você fala que a gente precisa conversar, mas eu vou conversar com aquele traste, só briga. Então veja bem, por que que nós temos essa dificuldade? Viver a dois é exatamente o quê? Se colocar no lugar do outro. Quando nós vamos conversar, a gente comete um pequeno equívoco. Esse equívoco, ele tem a ver com, sabe, você fez isso e aquilo comigo. Tá na hora, não, né? Eu vi aqui de relance assim, você, será que ela está acenando? Quando nós vamos conversar, que a gente fala assim, eu preciso me comunicar, e a gente vai falar com as pessoas, a gente vira para a pessoa assim, não, mas
Também você fez aquilo comigo, você falou daquilo, você fez isso. Ou seja, você não está usando uma mensagem declarativa, você está usando uma mensagem acusativa. Isso é muito característico dos polidisfuncionais. Os dois estão se vendo como adversários. Os dois estão fazendo de tudo para que a guerra continue. Como que eu faço? Anotem no coração de vocês, para vocês não esquecerem. Quando tu ouve com o coração, a mente aprende a lição. Quando tu for conversar com teu parceiro, com tua parceira, tu começa nesse naipe. Eu sei que aquilo que você falou, você pode até ter razão. Não foi sua intenção de fazer aquilo comigo. Mas eu me senti assim. Já não é acusativo. Eu estou fazendo o quê? Uma declaração. Essa pessoa, nesse momento que ela está com as mãos assim, ela faz isso. Agora, quando acusa, ela não quer te ouvir. É briga. Por que que os homens têm medo do DR, que significa discutir relação? Mas quando tu aprende que DR significa diálogo relacional, muda o padrão. Então, o diálogo, ele funciona para quê? Alinhamento. Ah, eu errei. O que que você espera da minha parte que eu possa melhorar esse comportamento? Você se compromete a me ajudar? Então, os parceiros demonstram que eles estão na estrada evolutiva. Os filhos, a família, depende do teu bom comportamento. Qualquer casal que passou de 10 anos, hoje é considerado herói. Antigamente a gente olhava 60 anos. Hoje, 10, esses aí dão lições para nós. E se você perguntar o que que mantém esse casal unido, juntos, eles vão responder: é que quando um está na lua, a gente silencia. Eu deixo ela falar à vontade, eu deixo ele falar. Ou seja, eles aprenderam a lidar com o processo. Vocês sabem que no relacionamento a gente tem um BO que precisa ser muito bem colocado. A mulher, ela tem 4 fases no mês. É a lua. O homem, ele não tem nenhuma fase, ele é sol. Para o homem, acabou o gás, ele está do mesmo jeito. A mulher, acabou o gás, ela tem que fazer mamadeira. Entenda a fase hormonal da mulher. Entenda a fase de cuidado. A energia feminina. Então, quando um homem compreende que a mulher passa por 4 fases, aí fica mais fácil você entender a rainha que está do seu lado. Porque tem muita mulher que poderia estar agindo como rainha, mas está agindo como uma plebeia. Ou que poderia ser um rei, está como um plebeu. Simplesmente porque não entendeu que o rei maior te deu o reinado de uma vida para viver o relacionamento que você mais quer. Só depende de você. Eu estou com muito problema porque eu não consigo mais me conectar com meu parceiro, me conectar mais com minha parceira. Quer resolver o problema? Comece a lembrar quando foi que vocês se conheceram. Qual é o lugar? Qual é a música? O que que vocês faziam? É simples. Porque quando você ativa no seu sistema límbico, ele então vai demonstrar para você essas imagens que estão guardadas. E elas estão ali sepultadas, vivas. E quando você aciona isso, aquilo volta. Por exemplo, quantas vezes você está na sua casa, aí você olha para o teu marido dormindo de meia, com aquele calção que parece que a vaca comeu da reencarnação passada e ele está com aquele calção. Aí você olha para ele e dá uma compaixão e você pensa assim: como que eu gosto desse trem? Simplesmente porque você faz essa viagem. Ou quando você chega em casa de supetão, aí está sua esposa cheia de coisas na cabeça, uma máscara que parece o Avatar. E aí você olha e você fala assim: como que eu gosto dessa mulher? E você enxerga a beleza, e você enxerga o esforço dela.
Porque, entenda uma coisa, quando a gente casa, a gente está vivendo a dois, acontece um fenômeno muito interessante. A gente fica pão duro de uma hora para outra. A gente não compra bala, porque a gente pensa na casa. Aí acontece algumas coisas, tipo, ganha um perfume de muito caro, guarda o perfume, não usa. Para quê? Tá guardando perfume para quê? Aí um belo dia, a janela está aberta, bate um vento, derruba qual perfume? Aquele. E aí você fala, só pode ser obsessor. Não foi obsessor, foi sua ponduragem. O que eu aconselho? Se você tem um perfume melhor que você tem, usa com tua rainha, com teu rei. Gente, eu uso perfume para dormir. Para sair, eu uso de Rexone, olhe lá. Sabe por quê? As pessoas que merecem celebrar merecem o nosso melhor, a nossa melhor energia, o nosso melhor papo, a nossa melhor comida, nossa melhor energia. A tua rainha, o teu rei, merece o melhor passe. Só não dá paz quando você estiver com raiva dele. Então, por quê? A gente precisa entregar a nossa melhor versão. A vida, ela é muito mais fácil quando você tem um companheiro ou uma companheira que olha na mesma direção. Aquele casal que planejam, por exemplo, viajar juntos. Aquele casal que planeja a aposentadoria, vou comprar aí um carro, eu vou viajar pelo mundo. Aquele casal que planeja o aniversário, a formatura dos filhos. Eles estão ali juntos. Isso é se relacionar. Porque se você não está compartilhando a vida com teu parceiro, com tua parceira, eu lamento muito te dar essa notícia, você é sócio de boleto. Você é só uma pessoa que convive para pagar as contas juntos. Mais nada. E não tem casamento que resista à falta de amor, à falta de conexão, à falta de estarem juntos. Nós trabalhamos com especialidade em casamentos e quando a gente faz os nossos encontros de casais, a gente tem algumas dinâmicas. Vocês acreditam? É claro que aqui isso não iria acontecer, mas lá acontece. Vocês acreditam que os casais de lá, eles saem da casa deles, eles se vestem, eles se arrumam e vão para o encontro de casal. E quando a gente coloca eles, coloca uma venda, e a gente pergunta: qual é a cor da roupa que teu parceiro está hoje? As pessoas não sabem. Eu já cheguei a falar assim: eu vou te dar um prêmio de R$ 1.000. Agora. E nós tínhamos, porque a gente tem os patrocinadores. A pessoa não sabe. Imagina, o que esse casal revela sobre ele? Eles não olham para o outro. Eles olham para o espelho, se arrumam para os outros, mas eles não se arrumam um para o outro. Eu espero que, fundo do meu coração, que ninguém esteja passando por isso. Porque, eu vou resumir, óleo disfuncional está à beira da separação. Quando os dois já não fazem questão, eles já não escolhem satisfação com o relacionamento, eles já se xingam. Com toda a fraternidade, eles mandam para o inferno. Eles têm caixa dois. Eles se traem, eles mentem. O monodisfuncional é quando uma pessoa está fazendo de tudo para dar certo, enquanto o outro não está nem aí. Esses dois relacionamentos, complicado. Mas existe o relacionamento do casamento imbatível, que é o chamado. Eu entendo que aquela mulher é a mulher mais importante na humanidade para minha pessoa. Eu entendo que aquele homem é o homem mais importante em toda a humanidade. Quando eu coloco
a minha parceira, o meu parceiro como prioridade, eu vou fazer de tudo para compreender. Entender os dois é compreender. Quem entende junto, compreende a missão, compreende o chamado. Para a gente aqui concluir, que eu acho que já está perto, 10 minutos, para a gente concluir, eu vou contar uma metáfora que eu quero que vocês, de fato, lembrem dela quando você chegar nas vossas casas. Um senhor, um velho, pegou os dois netinhos, um menino e uma menina, e levou para o parque, para essas crianças brincarem à vontade. Esse velho, que era o vovô, tinha toda a paciência com aqueles meninos. Deu picolé, brincou de bola. Só que o tempo foi passando e a tarde chegou com um frio que os meninos começaram a sentir muito frio. Os meninos então falaram assim: nós estamos sentindo frio. Como que a gente vai fazer? O avô então, que era escoteiro, disse assim: vamos fazer uma fogueira. E os meninos que nunca havia feito uma fogueira, mas como que nós vamos fazer? E o avô então ministrou ali a primeira aula para aquelas crianças, para os netos. Vamos catar os gravetos e foram formando a fogueira. Ao construir aquela lenha que estava lá, ele acendeu o fogo e os meninos acharam espetacular. O vovô tinha habilidades que os pais não tinham. Acender uma fogueira. E eles ficaram então ali, e o avô contando histórias para aqueles dois meninos. E os meninos ficavam maravilhados. Como que pode? E cada história que ele contava, ele falava, conta mais uma. É muito parecido com todas as crianças do mundo. Cada história que você conta, eles repete a cognição. Repete, repete. Se você fizer a criança rir por algum gesto, tu vai ter que repetir esse gesto a noite inteira. E ele vai rir. É a cognição. Até que chegou um momento que a fogueira que estava acesa começou a perder força. As crianças então olharam assustadas e olhando para o avô, o que é que nós vamos fazer? Eis que o avô disse: vamos catar mais gravetos. Basta nós colocarmos graveto, que a chama vai se manter acesa. O avô é o relacionamento. As crianças são os parceiros. Os gravetos são os cuidados que cada um de nós precisamos ter para manter o fogo desse amor aceso. Cuidado dessa família. Porque quando nós entendemos que cada um de nós precisamos dar a nossa contribuição, com certeza, nós vamos olhar para a lenha e vão levar dos gravetos que nós precisamos dar como contribuição para manter essa fogueira acesa. Ninguém tem mais autoridade no casamento do que os parceiros. Mas isso não significa que nós não podemos buscar ajuda, seja em encontros de casais, seja nas casas espíritas ou a religião que ministra. Mas o que a gente precisa entender é cuidado, o amor e a proteção é a sigla que mantém um casamento imbatível. O casamento imbatível é quando os dois fortalecem os músculos do respeito. O casamento imbatível é quando você não dá trégua para pessoas mal intencionadas. Então, o casamento funciona para sempre quando você vive o para sempre todos os dias. Ah, essa história de casamento que vive felizes para sempre não existe. Desde que você vive um dia de cada vez, você vai viver feliz para sempre. Então, ó, a dica é: olhe para o teu parceiro, abrace teu parceiro. Quando teu parceiro estiver reclamando de você, só observe, contemple a figura ímpar que está ali na sua frente. Mesmo que essa pessoa esteja falando coisas que te machuquem. E talvez ela até tenha razão naquilo que ela esteja falando.
Mas, se você tirar proveito disso, você está assim, entendendo o chamado. Eu, hoje, fui chamado para viver a melhor fase da minha vida. Como? Eu ouvi dizer que para manter um relacionamento perfeito, eu preciso apenas de detalhes, catar os gravetos. Cate os gravetos, enquanto você pode manter essa fogueira acesa. Muito obrigado. Eu- Célio, muito obrigada pela colocação. Assim, foi perfeita, né? É, E eu acho que toda relação que a gente tem é um chamado para nossa verdadeira reforma íntima, que é a maior ideia que o Espiritismo passa para a gente, né? E ainda mais o casamento, que é no dia a dia, né? É um chamado ainda maior. Então, fica a nossa imensa gratidão pela sua palestra de hoje e que você possa retornar mais vezes para falar perfeitamente de outros temas, assim como você faz, tá bom? Obrigada. Agora a gente vai passar para a prece final com o Gabriel. Eu vou pedir a ajuda de vocês para ter um pouco de concentração e me ajudar com pensamentos bons. Começar só com pensamentos bons. Pode fechar os olhos. Venha agradecer aos espíritos amigos que nos dão suporte. Venha agradecer a oportunidade de mais um aprendizado nessa palestra. Venha agradecer a oportunidade de mais um dia que seja de provas, desafios, que seja de evolução. Agradeço por tudo que está acontecendo na minha vida e de todos que estão aqui. E que nada seja em vão, porque não é. Muito obrigado por tudo, muita paz para todos nós e que cultivemos os pensamentos bons, agora e sempre, porque o pensamento é o que nos guia. O pensamento é aquilo que você é, porque independente de qualquer coisa, o que o outro não pode ver é o seu pensamento. E o seu pensamento precisa estar puro. Puro para mostrar o que você precisa mostrar para o mundo e passar para suportar o que você precisa suportar daqui para frente. Muito obrigado por tudo, por essa palestra mais uma vez, por esse dia. Muita paz para nós, que assim seja.